Os cuidados que você deve ter com a fiação elétrica em casa. Sobrecarga na fiação elétrica, curto-circuito, essas são algumas das situações que causam incêndios de grandes proporções em casas e comércios. Pegando fogo aqui, ó. Já era. Na região de Campinas, diversos estabelecimentos já foram destruídos pelas chamas por causa de curtos. No final de semana passado, o repórter Almir Costa mostrou que um incêndio num ferro velho se espalhou rapidamente e destruiu tudo que tinha pela frente. O fogo surgiu num depósito de sucatas e de materiais recicláveis e passou para uma casa que fica ao lado. Vídeos de moradores mostram a dimensão do incêndio. Em casas, fios elétricos ou até velas podem causar incêndios, como o que eu mostrei na casa da Iolanda, em Senador Canedo. Um incêndio destruiu o barracão que ela morava com os filhos, nos fundos da casa da mãe dela. O fogo começou em cima dessa geladeira aqui da Iolanda. Tinha uma vela aqui que eles estavam utilizando para iluminar a casa, já que a energia está cortada. E esse incêndio, esse fogo, se espalhou rapidamente pela casa inteira. Esse professor, engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, nos mostrou os principais erros na instalação elétrica e as formas seguras de ligar aparelhos em casa. Bom, então agora o professor Francisco vai nos explicar melhor o que a gente vai começar por aqui, porque para ele, como ele mesmo disse, aqui é o coração e o cérebro desse apartamento. Por quê, professor? Perfeito, Mariana. Vamos lá. O coração, quando a gente fala, é que nada funciona sem esse quadro. E o cérebro, eu diria que ele está conectado com cada um dos circuitos, onde a gente determina o que funciona e o que deixa de funcionar em cada um dos circuitos. E numa casa comum, num apartamento comum, não existe essa quantidade de disjuntores. Mas o ideal seria isso, para você ter uma segurança maior? Sim, com certeza o ideal é esse, e a gente até pode extrapolar isso aí com outros dispositivos. Aqui nós temos a proteção do disjuntor específico, que vai proteger em termos de corrente elétrica, daquilo que está circulando de corrente elétrica. Se for uma corrente excessiva, ele deve cair, além da proteção da fiação, que é o papel do disjuntor, tá? Em cima disso aí, e, consequentemente, ele vai proteger os equipamentos em cima disso. E aqui nós temos o vermelho, que mostra para nós os DPS, disjuntores protetores de surto, aonde uma descarga atmosférica ou algum valor sobremaneira maior, em cima disso aí, ele vai ativar e vai cair e vai deixar o circuito protegido. Um exemplo que você estava dando é que aqui você tem, por exemplo, nessa cozinha, um disjuntor para as tomadas, um disjuntor para as geladeiras, tudo separadinho. Perfeitamente. Então eu posso te mostrar isso tudo. Você está vendo a quantidade de tomadas que a gente tem de um lado e do outro, e a gente vai trabalhar com isso no sentido de dar maior proteção e que aquele circuito fique específico para geladeiras, ou outro para micro-ondas e outros circuitos específicos e outro para iluminação. Ou seja, nada interfere um no outro. Extensão, né? E isso é perigoso por quê? Isso é muito perigoso, Mariana, por quê? Porque você tem uma limitação de corrente nisso aqui, tá? Se você ligar aqui vários equipamentos eletroeletrônicos ligados nisso aqui, ele vai perder totalmente a sua função. Então é necessário que você tenha aparelhos que demandem correntes baixas, porque senão você queima isso aqui normal e vai ter problemas no seu circuito. O professor está com um fio que é o fio maleável já aqui, sim, né? Mas você está com algumas emendas. Isso aqui pode ser feito? Pode ser feito. À medida que se você puder fazê-los ou evitar de fazê-los, melhor. Mas se for necessário fazê-los, que a gente possa separar os pontos, tá? Porque existe uma circulação de corrente. Essa circulação de corrente, uma vez essa fita isolante em contato com isso aí, pode gerar um aquecimento também numa situação dessa. Tem várias situações aqui em Goiânia de incêndios que provavelmente foram causados por um curto-circuito elétrico, uma fiação, por exemplo, Campinas, muitos prédios antigos. O motivo maior de algo como isso acontecer são essas fiações antigas? Eu diria que sim. A maior parte dessas fiações você coloca em risco as pessoas que estão coabitando aquilo, seja para a parte comercial, seja para a parte residencial. Tá? Então é necessário que você troque aquilo. A gente está com aqui na minha mão esse T. E isso aqui todo mundo tem em casa, né? Pode? Não pode? Não pode. Por quê? Você não pode, porque isso aí é um dispositivo que não te garante absolutamente nada, a não ser talvez uma conexão de uma tomada.
Mais nada além disso aí. Isso aqui pode causar uma sobrecarga? Pode causar uma sobrecarga, pode ter uma corrente excessiva que pode danificar aquilo ali bastante. É importantíssimo que a pessoa contrate um profissional experiente na área, um profissional mesmo para lidar com isso, não inventar de querer mexer sozinho com rede elétrica. Perfeitamente, Mariana. A gente defende aí em gênero, número e grau que a gente sempre trabalhe com profissionais, seja profissionais menos até mais qualificados para poder fazer e atender a nossa demanda de mercado.